Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus e Pai, que segundo a sua muita bondade, nos regenerou para uma viva, gloriosa, maravilhosa e eterna esperança. Por essa razão, estamos reunidos nessa noite, adorando, bendizendo, exaltando ao nosso Senhor, e temos também o grande privilégio de sermos expostos à palavra do Senhor. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos hoje, meus irmãos, considerar os versículos 11 a 18. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 18. É o texto onde temos a besta que surge do mar. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18. Eu convido os irmãos que podem se colocar em pé, para que, desse modo, ouçam meus irmãos, acompanhando nas suas Bíblias, a leitura do texto que farei, Apocalipse capítulo 13, acho que falei 11, Apocalipse 13, 11. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18. Diz assim o texto: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso glorioso, bondoso Deus, nosso Pai Celeste, Deus bendito, Senhor do Universo, quão abençoados somos, ó Senhor, pela Tua misericórdia, através da qual nos chamastes do mundo, nos trouxestes a comunhão contigo, dando-nos vida eterna. Por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, suplicando-te, ó Deus, que nos abençoe nessa hora, quando vamos ouvir a pregação da Tua palavra. Rogamos que o Senhor abençoe a pregação. Abençoa, ó Deus, todos quantos nesse dia têm ouvido a palavra do Senhor em todos os lugares do mundo. Seja o Senhor gracioso para com os fiéis pregadores, dando-lhes vigor, autoridade, temor do Senhor para proclamar o Teu Evangelho. Consola, ó Deus, os nossos corações. Reaviva, ó Senhor, as nossas almas. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a ser mais santos, mais obedientes, mais fiéis a Ti. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que andam ainda mortos em delitos e pecados, e hoje têm ouvido a palavra do Senhor. Se for a Tua vontade, ó Deus, convence-os dos seus pecados, traz a Teus pés, clamando por perdão. Suplicamos
No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. E, como disse os irmãos, esse texto trata de uma das bestas do Apocalipse, a besta que surge da terra. Sempre tenho lembrado aos irmãos que na nossa jornada para o céu, ao longo da nossa caminhada, irmãos, nós somos perseguidos. A igreja de Cristo é perseguida. Se hoje você, cristão, ou essa igreja em particular, não tem sido tão diretamente abatida pela perseguição de Satanás, saibamos nós que o diabo, o nosso adversário, deseja derrotar-nos e a qualquer crente em qualquer lugar do mundo. E a sua intenção é sempre diminuir a força, o vigor, a alegria da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa caminhada para o céu, somos sempre perseguidos por esse grande dragão, como diz Apocalipse capítulos 12 e 13, a antiga serpente. Para perseguir a igreja, Satanás convoca alguns auxiliares. E nós temos aprendido, nesses 2 capítulos de Apocalipse, que 3 dos seus auxiliares são a besta que surge do mar, versículos 1 a 10 do capítulo 13, a besta que surge da terra, versículos 11 a 18, que vamos considerar hoje, o mundo, a grande Babilônia, que aparece no capítulo 14, versículo 8, e nos capítulos mais adiante. Nós já temos aprendido, irmãos, que a besta que surge do mar simboliza o espírito anticristão que caracteriza o tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Mas também o anticristo, representado por estadistas e ímpios, blasfemos, que se opõem ao longo da história a Cristo e à Igreja de Cristo. A maneira de falar das Escrituras, por exemplo, de Daniel, de Jesus Cristo, de Paulo, de João, aqui em Apocalipse, parece apontar para um grande anticristo final que se levantará no fim dos últimos dias, intensificando ainda mais a perseguição à Igreja do Senhor. A Bíblia fala, Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, de um homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Mas no mesmo texto a Bíblia diz que Deus matará o iníquo na sua segunda vinda. O iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós, os salvos, meus irmãos, a igreja do Senhor, temos de ser sóbrios e vigilantes, revestir-nos de toda a armadura de Deus para lutar contra esse espírito anticristão do nosso tempo e continuar pregando e testemunhando o Evangelho até a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 13 também fala da besta que surge da terra. Nos versículos que lemos, versículos 11 a 18. Aqui o apóstolo João nos apresenta uma descrição da besta, a besta que surge da terra, no versículo 1, a sua ação como serva auxiliar da besta que surge do mar, versículos 12 a 17, e um número que simboliza a besta que surge da terra, no versículo 18. Vamos então ver o que simboliza essa besta que surge da terra. Como ela age, sendo um poder auxiliar de Satanás. Primeiro, meus irmãos, consideremos a descrição que João nos apresenta da besta que surge da terra, no versículo 1. João diz, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse versículo faz uma apresentação resumida, mas suficiente
para que nós possamos compreender como é a besta que surge da terra. Nessa apresentação, meus irmãos, nós vemos que essa besta é terrena, surge da terra. Nós acompanhamos no último sermão que a besta que surge do mar surge ou emerge de entre as nações, de entre as gentes, de entre os povos, do poder das nações em seu exercício legal. Já a segunda besta, João a vê subindo da terra. Portanto, trata-se de um poder terreno capaz de seduzir os que habitam sobre a terra, capaz de ordenar aos que habitam sobre a terra a fazer uma imagem à besta que surgem do mar, o anticristo, capaz de exercer grande influência sobre a terra. Assim, meus irmãos, a besta que surge da terra é um poder terreno ligado aos interesses terrenos e, portanto, antagônico, contrário ao poder do céu, ao povo do céu. João revela que a besta que emerge da terra tem uma aparência enganosa. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A besta da terra tem uma aparência de cordeiro, mas uma voz de dragão. O cordeiro nas Escrituras, e de maneira definitiva, ainda mais aqui em Apocalipse, é uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Mas o dragão, como temos visto, é uma figura de Satanás, o grande dragão. A besta que surge da terra tem uma aparência cristã, uma aparência de Cristo. Ela imita a Cristo, mas quando abre a boca, revela ser de Satanás, um agente de Satanás. João diz que a besta da terra possui 2 chifres, parecendo cordeiro. Essa descrição da besta da terra reflete, meus irmãos, a profecia de Daniel 8, onde Daniel fala de um governante maligno. Esse governante maligno em Daniel 8 e os 2 chifres do carneiro simbolizam ali em Daniel o poder do Império Medo-Persa, que viria impor-se sobre o Império Babilônico, onde Daniel estava. Aqui em Apocalipse simboliza o poder da besta da terra, impondo-se sobre o mundo e especialmente lutando para impor sua agenda sobre nós, sobre a Igreja de Cristo. João diz que a besta falava como dragão. Novamente parecia cordeiro, mas estava sempre falando como um dragão. O que João quer que os seus leitores da Ásia Menor, originalmente, compreendessem, percebessem, o que João queria que eles percebessem é a fraude, o engano desse aliado de Satanás. Lembrando o nosso velho ditado popular, as aparências enganam. Ou ainda melhor, o dito bíblico de Mateus 7,15, o lobo em pele de ovelha. A besta da terra tem facilidade de enganar, de parecer o que não é, de disfarçar-se. Vem de Satanás, apesar de parecer um cordeiro. Ela é a auxiliar da serpente, da grande serpente, é como a serpente, como Satanás, que com sua astúcia, como diz o apóstolo Paulo, enganou Eva no jardim do Éden. O que essa besta do mar, da terra, melhor dizendo, simboliza? Meus irmãos, a besta que surge da terra é, pelo que parece no texto, mais sutil em seu ataque à igreja, na sua maneira de agir, do que a besta que surge do mar, porque opera por meio de engano. Parece e não é, fala enganosamente, como fez Satanás, como faz Satanás. Portanto, essa segunda besta tem essa característica, o engano, o potencial de enganar pelo uso de palavras.
ela é capaz de seduzir pelo uso de ideias e palavras enganosas. Por essa razão, a besta que surge da terra tem sido identificada como o falso profeta. Enquanto a besta do mar simboliza o anticristo, a besta que surge da terra simboliza o falso ensino, a falsa doutrina, a falsa religião na figura do falso profeta. Nas Escrituras, nós temos várias passagens que relacionam o engano de Satanás através de falsos profetas. Por exemplo, Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, Mateus 7, versículos 15 a 17. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Também o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, em outras cartas, mas eu vou citar para os irmãos a advertência de Paulo em 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15, Paulo diz, porque os tais são falsos apóstolos. Havia em Corinto falsos ensinadores, falsos apóstolos, imitando o apóstolo Paulo, ou dizendo-se apóstolos, e dizendo aos irmãos de Corinto que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Então Paulo diz deles, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E isso não é algo de que devemos nos admirar, diz o apóstolo Paulo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, portanto, que muito estranho que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, pareçam ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 a 3. Pedro nos lembra que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Portanto, vejam, meus irmãos, a Bíblia nos adverte de maneira muito clara a respeito de falsos profetas, a respeito da sua ação, a respeito do seu modo de agir, das suas características. O próprio apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, quando do seu ministério na região da Ásia Menor, advertiu também os irmãos das igrejas da Ásia Menor na sua primeira carta, aliás, em todas as suas cartas, mas na sua primeira carta, João diz no capítulo 4, a partir do versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Haviam ali falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pregadores. E aqueles irmãos eram crentes, de fato, mas foi necessário o apóstolo João dizer a eles, não deem crédito a esses falsos profetas. Provem os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Ele nega a Cristo. Nega a doutrina de Cristo. Nega a obra de Cristo.
É interessante como João, nessa passagem, meus irmãos, junta a figura do anticristo com o falso profeta. 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6. Ele diz que o anticristo, esse espírito do anticristo, o anticristão, já estava presente no mundo nos seus dias. Mas a Bíblia diz qual será o fim desses falsos profetas. 2 Pedro 2, 3. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aqui em Apocalipse nós devemos prestar atenção para o fato de que o falso profeta, como o próprio nome diz, parece ser manso, como um cordeiro, parece falar a verdade, porém é tão furioso quanto o grande dragão, tão astuto como Satanás, é um auxiliar de Satanás e um enganador do mundo. A besta que surge da terra simboliza o falso ensino, a falsa religião, na figura do falso profeta. Mas vejamos, meus irmãos, na sequência do texto, a ação da besta como uma serva auxiliar da besta do mar. A ação da besta da terra, auxiliando a besta que surge do mar. Versículos 12 a 17, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, também lhe foi dado autoridade para fazer com que os homens adorem a besta que surge do mar. Vejam então os irmãos que a besta da terra age com a autoridade da besta do mar. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. No versículo 2, João viu que Satanás concede poder e autoridade para o anticristo, a besta que surge do mar. O anticristo, então, concede autoridade para o falso profeta. Ambos trabalham em favor de Satanás, recebem poder de Satanás. João revela, então, aqui a movimentação da besta da terra, auxiliando a besta do mar. Ou seja, meus irmãos, o anticristo e o falso profeta agindo juntos para enganar o mundo na tentativa de usurpar a autoridade de Cristo e perseguindo a igreja de Cristo na terra. Lembremos que o apóstolo Pedro diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Acabamos de ler em 2 Pedro 2:2. E João revela que, com sua autoridade satânica, o falso profeta faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A falsa religião, o falso profeta, com o seu ensino falso, leva os homens, faz com que os homens, a terra e seus habitantes, adorem o anticristo. E, meus irmãos, a palavra adorar, usada aqui, significa prostrar-se diante de, como em um ato de culto. O adorador se prostra diante daquele que adora, em reconhecimento do seu poder, da sua glória. João diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta que surge do mar, o anticristo. É uma frase que faz referência a todos os seres humanos, sem exceção, ou, aliás, com exceção dos eleitos de Deus, os que venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Esses não adorarão, não se prostrarão diante do anticristo, não prestarão culto ao anticristo. O que significa essa adoração, esse culto ao anticristo, essa veneração ao anticristo promovido pelo falso
profeta. Meus irmãos, o nosso ponto de comparação aqui deve ser o contexto no qual o apóstolo João estava vivendo e onde estavam as igrejas da província romana, da Ásia Menor. Vamos lembrar que ali um dos grandes problemas enfrentado pelos cristãos era o culto ao imperador e ao Estado romano. E o que foi o culto ao imperador? Prestar culto ao imperador e ao Estado romano era mais do que um ato religioso formal, como eu já li ou já ouvi algumas pessoas dizendo, alguns historiadores até, quando falam desse culto, não era apenas um ato formal. Envolvia, meus irmãos, lealdade ao imperador e ao Estado romano. Era exigida lealdade e submissão em reconhecimento de que o império e o imperador estariam alicerçados em bases divinas. Desde César Augusto, alguns imperadores começaram a dar a si mesmos o título de Senhor, de Salvador. Atribuíram a si mesmos status de divindade. No primeiro século e até pouco antes, começou-se a concentrar cada vez mais poder sobre a figura do imperador, a função do imperador, cada vez mais poder sobre um único homem, fazendo com que o imperador parecesse ter poderes sobre-humanos. O governo procede de Deus. O direito de governar vem de Deus. Romanos capítulo 13. Deus ordena legitimamente o governo para o louvor dos que praticam o bem, para a disciplina, o castigo dos que praticam o mal. O imperador deveria usar seus poderes para governar e fazer o bem para o seu povo, como um administrador do seu povo. Mas, com o tempo, essa concentração de poder sobre a figura do imperador deu ao imperador a sensação de que havia nele e no Estado romano poderes além de todos os outros humanos. Por isso, muitos começaram a atribuir, não só o imperador, mas muitas pessoas começaram a atribuir ao imperador poderes divinos. O próprio povo foi atribuindo honras sobre-humanas ao governante e alimentando a ideia de que o imperador e o Estado romano eram a fonte de todo o bem, que teriam, portanto, poderes messiânicos, divinos. Essa atitude, meus irmãos, em qualquer lugar, e em qualquer período da história, é sempre muito perigosa. Quando um governante ou seu povo começam a atribuir ao governo ou ao Estado o status de poder divino, de poder messiânico, de salvador, de salvação, em qualquer tempo e lugar, essa ideia é sempre perigosa. Isso levou no Império Romano, por algum tempo, ao culto à figura do imperador, ao culto ao Estado romano. Na região da Ásia Menor haviam vários templos dedicados ao culto ao imperador, ao culto ao Estado romano. Era nesse contexto que João e os nossos irmãos da Ásia Menor estavam vivendo, quando João escreveu o Apocalipse, onde se exigia culto ao império, culto ao imperador. Em alguns lugares, o negar-se a adorar o imperador era certeza de perseguição, era certeza de ser deixado de lado, de ser perseguido. Não é menos
Se o imperador romano e muitos governantes com poderes absolutos sentem-se como deuses, não lembrarei mais de quem disse a frase, alguns governantes imaginam ser deuses, outros têm certeza. Porque isso, meus irmãos, é o coração ímpio do homem. E quando isso acontece, certamente nós teremos problemas. Se o imperador romano desejava ser cultuado, desejava ser reconhecido como quem tem poderes divinos, não é menos do que isso que Satanás requer daqueles que lhe seguem, dos moradores da terra. Aqui em Apocalipse, ele exige a adoração ao anticristo através da besta que surge da terra. O que Satanás quer é nada menos do que lealdade absoluta ao anticristo. O reconhecimento e submissão total dos governos, dos países, das pessoas, das instituições, à figura do anticristo, a esse espírito anticristão, anti-evangelho, anti-igreja, anti o Senhor Jesus Cristo. Satanás requer, deseja tomar o lugar de Cristo. E a fim de atingir esse objetivo, a besta da terra realiza grandes sinais. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, que são grandes sinais. Sinal aqui nesse texto, meus irmãos, como em muitos outros, significa milagres, maravilhas. O exemplo vem logo adiante, logo a seguir, até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ao descrever a besta da terra dessa maneira, o apóstolo João está mais uma vez nos mostrando como esse poder do mal, o falso profeta, tenta imitar a Cristo, servos de Cristo. Nas Escrituras foram os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo que realizaram grandes milagres. Mas os falsos profetas também realizam milagres que buscam imitar os verdadeiros profetas, que buscam imitar o próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o diabo, com a sua astúcia, engana muitos. Pode até fazer descer fogo do alto, como fez Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18. É por essa razão que Jesus nos ensina no sermão escatológico de Mateus 24, vede que vos tenho predito. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 25. Vamos lembrar também que o apóstolo Paulo, falando do homem da iniquidade, que pode ser uma figura que reúne o anticristo e o falso profeta, Paulo nos diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É interessante como Apocalipse 13, 11 a 18, nesse texto, meus irmãos, Satanás, através do falso profeta, a besta que surge da terra, tenta imitar Cristo. Parece cordeiro, fala como dragão, faz sinais, opera sinais, grandes maravilhas, porque Satanás quer enganar, se possível, até a igreja, os eleitos de Deus. Mas o crente verdadeiro, em comunhão com Deus, como veremos mais adiante, é capaz de distinguir entre o engano e o erro. Porém, o mundo não o distingue. Por isso, a besta da terra engana os habitantes da terra, como diz o texto no versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Há um claro contraste
aqui entre os que habitam sobre a terra e os que habitam nos céus, aqui em Apocalipse 13. O povo de Deus, a igreja de Cristo, são os que habitam nos céus, os habitantes dos céus. Os que habitam sobre a terra são aqueles cujo nome os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, são os não salvos. O versículo 14 diz que esses, os não salvos, são enganados, seduzidos, por assim dizer, embriagados pelos falsos profetas. Por isso também que o apóstolo Pedro nos adverte quando diz: muitos seguirão as suas práticas libertinas. De fato, meus irmãos, a João foi revelado que o falso profeta levará o mundo a adorar o anticristo. O falso profeta, com seus sinais e prodígios, convence o mundo, os habitantes da terra, a fazer uma imagem do anticristo para adoração. E precisamos fazer algumas observações sobre essa imagem do anticristo. Seria essa alguma imagem do tipo uma escultura? Primeiro, meus irmãos, vamos lembrar o que é o anticristo. Como nós temos visto nos versículos 1 a 10, o espírito do anticristo caracteriza o nosso tempo, esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Muitos anticristos têm se revelado, têm se levantado através da história, haverão de se levantar até que Cristo venha. Nós já vimos como o apóstolo João, pastoreando as igrejas da Ásia Menor, as mesmas para as quais ele escreveu o livro do Apocalipse, João, nas suas cartas, fala desses anticristos que têm aparecido na história. Nós lemos no capítulo 4 sobre esses anticristos. Em outra passagem, em 1 João 2, 22, João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João nos apresenta, então, uma característica do anticristo, que é negar Cristo. Mais uma vez, em suas cartas, João apresenta essa característica da enganação. Na segunda carta de João, no versículo 7, João diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Aqui João apresenta a mentira como mais uma das características do anticristo. No capítulo 2, voltando à primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, João diz: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Portanto, meus irmãos, sempre aparecerão anticristos ao longo da história. Contudo, a Bíblia parece apontar, como já fiz referência aos irmãos, para um grande anticristo final que se levantará antes da segunda vinda de Cristo para enganar o mundo e, se possível, os eleitos de Deus, que realizará, como o próprio Cristo diz, prodígios e sinais. Este anticristo é o mesmo homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2, que se levantará contra tudo o que é a favor de Deus, contra o culto, e tentará sentar no trono de Deus, tomar o lugar de Deus, essa criatura, talvez na figura de um homem, talvez na figura de um grande governante, de um grande reino, será caracterizado por falsidades e enganos terríveis, mas também por sinais e prodígios que enganarão a muitos, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. João, então, fala na imagem da besta no versículo 15. Meus irmãos, ao longo da história também, imagens, figuras, emblemas de todo tipo têm sido levantados
para representar homens governantes, outros tipos de ídolos que têm sido adorados pelos homens, pela terra. Nós podemos recordar da imagem que Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou levantar de si mesmo para ser adorada nos dias de Daniel. Por não adorar essa imagem, os amigos de Daniel foram colocados numa fornalha de fogo ardente, mas Cristo os livrou da morte. Nós podemos lembrar ainda, meus irmãos, a história do altar dedicado a Zeus, levantado no templo em Jerusalém por Antíoco Epifânio, um governante sírio, para profanar o templo de Deus. Mais próximos de nós podemos lembrar, nos dias de Hitler, na Alemanha, como se exigia que a suástica nazista fosse adorada mesmo, como se fosse Deus. E já vimos que nos dias do apóstolo João, o Estado romano, seus imperadores erigiam templos, estátuas de si mesmos, com a intenção de serem adorados, exigiam serem adorados. Essa figura da besta, essa representação, essa imagem da besta, tem aparecido, meus irmãos, através da história, em muitos tempos e lugares. Muitos tipos de anticristo têm surgido na história, mas, como já fiz referência aos irmãos, Paulo fala de um grande anticristo final. O texto em Apocalipse fala, João revela que o falso profeta comunica vida a essa imagem do anticristo. Versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Comunicar fôlego significa dar vida. Nós sabemos que somente Deus tem poder para dar vida, mas aqui Satanás, através da besta da terra, imitando ou procurando imitar a Deus, comunica vida a essa imagem da besta, o anticristo, e o anticristo, animado pelo falso profeta, ameaça com morte tantos quantos não o adoram. Na história, meus irmãos, tal ameaça de morte aconteceu, como já fiz referência, por exemplo, a Daniel, aos amigos de Daniel na Babilônia, porque não quiseram adorar a besta dos dias da Babilônia, não quiseram se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. João e suas ovelhas, nós sempre devemos lembrar esse contexto para o qual o Apocalipse foi escrito. João e as suas ovelhas estavam sob ameaça em seus dias. Para todos nós, para a igreja de Cristo, para os servos de Cristo, essa ameaça, meus irmãos, significa que quando nós não nos rendemos aos anticristos do nosso tempo, nós podemos ser silenciados. Também significa que podemos pagar com a nossa própria vida, como tem acontecido com muitos dos nossos irmãos ao longo da história, que não se curvam diante do espírito desse mundo, diante do espírito do anticristo, que não o adoram, que não o seguem, que não lhe prestam lealdade, mas continuam servindo ao Senhor. A besta que emerge da terra é um falso profeta, que procura enganar o mundo com sua doutrina, com seus ensinos, com seu engano. Essa besta simboliza falso ensino, falsa religião, e por mais que pareça um cordeiro inocente, fala como um dragão, como um monstro, como o diabo para o qual trabalha. Essa besta que emerge da terra representa a mentira, o engano, o erro, simboliza os falsos profetas e aparecerá em todo esse período no qual nós estamos vivendo, meus irmãos. Por isso, então, a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. Mas veja, finalmente, a marca e o número da besta que surge da terra, versículos 16 a 18.
a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa é uma passagem das Escrituras, e especialmente do livro de Apocalipse, que sempre levanta muita curiosidade. Sempre queremos saber o que significa esse 666. Qual é o significado desse simbolismo? Seguindo, meus irmãos, o texto, a besta do mar obriga todas as categorias de pessoas da terra a receberem uma marca que os distingue, os separa dos cristãos. Todos os pequenos e os grandes, todos os ricos e os pobres, todos os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O que é a marca da besta? Sempre houve, como disse os irmãos, uma curiosidade de se identificar um personagem histórico como sendo a besta da terra. Mas notam os irmãos, e isso é interessante nesse texto, como Apocalipse 13, 11 a 14, destaca mais o poder da besta que emerge do mar do que da besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra age como que nos bastidores, como que por detrás das cortinas, dando visibilidade à besta que surge do mar. Isso é, o falso profeta age em benefício do anticristo. Então não parece que devemos nos preocupar em buscar um personagem na história que seja o portador da marca da besta, ainda que seja possível, sim, que se levante um grande falso profeta em algum momento da história. Mas o texto não nos parece querer dizer que há um grande personagem que tenha essa marca e esse número. Marca é sinal. Marca pode significar o símbolo de pertencimento, o sinal de propriedade, como os escravos tinham um sinal de pertencer ao seu dono, como os animais eram e ainda são marcados com a marca do seu dono. Marca pode ser um sinal de separação, de segregação, como, por exemplo, a estrela de Davi, no dia do tempo do nazismo. A marca da nossa escola nos distingue das demais escolas. Se nós vermos os nossos alunos aqui da nossa escola, nós os distinguimos pelo uniforme que eles estão usando, pela marca que eles têm. Marca distingue, marca separa, marca identifica alguém. Aqui em Apocalipse fala-se dos cristãos também, como aqueles que foram selados, marcados na fronte pelo anjo do Senhor, como um sinal de que pertencem a Deus, de que são propriedade de Deus e distintos do mundo. O cristão é selado pelo Santo Espírito da promessa também, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Marca é sinal de propriedade, serve para separar, serve para distinguir, serve para identificar aquele que pertence ao seu dono. A marca da besta é, portanto, irmãos, um símbolo, um sinal que identifica os que pertencem à besta, os que seguem a besta, cultuam a besta. Essa marca identifica os que são hostis a Cristo, a sua igreja, muito mais do que uma figura, uma pessoa em particular. Essa marca identifica o espírito anticristo, anticristão, o espírito do anticristo. E diz o texto que a marca é colocada na mão direita ou na fronte. Mão direita
provavelmente, possivelmente, simboliza a ação, atitude, serviço. Talvez serviço por parte daquele que é seguidor de uma causa. Fronte simboliza o pensamento, a mente, as ideias de alguém. O falso profeta imprime na mente de seus seguidores ideias anticristãs, contra Cristo, contra a igreja. Portanto, ter a marca da besta na mão direita e na fronte significa pertencer, por assim dizer, a um clube anticristão. Significa pertencer ao grupo dos que perseguem os cristãos, dos que perseguem a igreja de Cristo, por meio das suas ideologias anticristãs. Sejam elas escritas, propagadas publicamente, pregadas, ensinadas, ou por meio de ação direta de perseguição à igreja de Cristo através da história. O texto diz: todos aqueles que não adoraram, não adoram a besta, serão perseguidos a ponto de serem restringidos em suas ações. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Meus irmãos, aqui nós temos um cerceamento da liberdade básica de comprar e vender, como estava acontecendo em algumas das cidades da província romana da Ásia Menor, onde morava o apóstolo João, onde estavam os seus irmãos. Alguns crentes estavam sendo impedidos de continuar os seus negócios, de continuar o seu comércio, porque não cultuavam o imperador, não cultuavam ao Estado romano. Mas o cerceamento de liberdades, aqueles que permanecem fiéis a Cristo ao longo da história, não tem se restringido, irmãos, apenas a esse tipo de liberdade tão básica de comprar e vender, mas há outras liberdades, como a liberdade de expressão ou liberdade de culto também. O próprio apóstolo João estava isolado numa ilha por causa da pregação da palavra. João era um pregador e ele não poderia pregar o evangelho porque foi exilado na ilha de Patmos por causa da pregação e do testemunho do evangelho. Os irmãos da Ásia Menor não tinham toda a liberdade para pregar e dar testemunho do evangelho. Essa marca da besta significa carregar, portar o espírito do anticristo. E esse cerceamento de liberdade é a reação contra aqueles que são seguidores de Cristo, servos de Cristo, a igreja de Cristo. Esses têm sido perseguidos ao longo da história porque não adoram o espírito do anticristo. E como uma advertência a nós cristãos, a igreja de Cristo, o texto termina apresentando, no versículo 18, o número da besta. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus irmãos, números em Apocalipse são sempre simbólicos. Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Portanto, aqui também o número 666 deve ser entendido como um símbolo, uma figura simbólica. Diz o texto que é número de homem, ou seja, não é algo incompreensível ao homem. 6 em Apocalipse parece apontar para aquilo que é incompleto. É muito mais fácil interpretar as figuras simbólicas de Apocalipse quando temos outros textos paralelos à profecia de João. E na maioria das vezes, João fala com base nas profecias do Antigo Testamento. Mas nesse caso, nós não temos um outro texto paralelo ao versículo 18. Então, nós temos que nos ater ao contexto de Apocalipse. 6 em Apocalipse parece apontar para aquilo que é incompleto.
7 é uma figura de completude em Apocalipse, de plenitude. 6 é algo que não chega a 7, não é completo. Portanto, nunca chegará a atingir o seu objetivo. O texto, meus irmãos, fala, Apocalipse 12, 13, de Satanás, da perseguição de Satanás à igreja, da intenção de Satanás de destruir a igreja, da intenção de Satanás de tomar o lugar de Cristo, mas ele nunca atingirá esse objetivo, ele nunca alcançará esse objetivo. Cristo é o vencedor sobre Satanás, Cristo é o vencedor sobre a besta que surge do mar, o anticristo. Cristo é o vencedor sobre a besta que surge da terra, os falsos profetas. A igreja é vitoriosa, plena em Cristo. As ações da igreja são completas em Cristo. Mas as ações dos inimigos da igreja jamais atingirão o seu objetivo final. Porque Deus cuida da sua igreja. Porque Deus auxilia, conduz, protege sua igreja. Como temos aprendido aqui em Apocalipse. Não há uma figura específica na história, ou nós não devemos, meus irmãos, encontrar, ou tentar encontrar, uma figura específica na história que seja identificada com esse número 666. Mas o que o texto fala é de um espírito contrário a Cristo e à igreja. O que o texto fala é da perseguição à igreja. O que o texto fala é da vitória de Cristo sobre os inimigos da igreja, da glória completa da igreja. Em cada sessão do Apocalipse, nós temos a vitória de Cristo e a vitória da igreja e a derrota de Satanás. Parece que esse símbolo aponta para essa derrota de Satanás, para essa incompletude das ações de Satanás. Como encorajamento para nós, o texto termina dizendo: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou aqueles que têm a mente guiada, conduzida, auxiliada, iluminada pelo Espírito Santo, serão capazes, meus irmãos, de compreender os espíritos, ou o espírito, melhor dizendo, as ideias, as ações, os métodos de ação de Satanás, do anticristo e do falso profeta ao longo da história. Os crentes em Cristo Jesus, os que têm a sua mente conduzida, iluminada por Cristo Jesus, serão capazes de compreender a ação de Satanás, de entender a sua maneira de agir e de fugir delas e de continuar seguindo, servindo, adorando, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, esse texto de Apocalipse, mais uma vez, nos apresenta a perseguição à igreja do Senhor através dos falsos profetas, de falso ensino, de falsa doutrina. Mas como acabei de dizer aos irmãos, como temos ouvido nesses sermões em Apocalipse, os crentes em Cristo são vitoriosos porque estão em Cristo Jesus, o seu Senhor. E somos exortados nas Escrituras a ter a capacidade dada por Deus, portanto, o discernimento dado por Deus para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o verdadeiro ensino e o falso ensino, entre o verdadeiro profeta e o falso profeta, entre o verdadeiro milagre e o falso milagre, como ensina o apóstolo João na sua primeira carta, nos advertindo em relação aos falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Não é, meus irmãos, uma novidade, como já não era nos tempos dos apóstolos, o aparecimento de falsos profetas, de falso ensino. Mas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos ensinam a identificar esses falsos profetas que são agentes de Satanás. Eles negam a Cristo, negam o Evangelho, negam a doutrina de Cristo. Portam-se contra Cristo, contra a igreja de Cristo. Mas o crente verdadeiro, em comunhão com Deus, é capaz de distinguir, guiado pelo Espírito de Deus, o engano, o erro. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia e amor, nos dê, meus irmãos, discernimento. Tanto para fugir do engano, do erro, desse tempo, desse espírito anticristão, dos falsos profetas, como para alertar a muitos, especialmente, sobretudo, dando testemunho do Evangelho, pregando o Evangelho, o fiel Evangelho, para que muitos sejam tirados, retirados, resgatados do engano, do erro no qual estão, imaginando ouvir a voz do Cordeiro, quando, na verdade, estão ouvindo a voz do dragão. Que Deus nos dê graça como igreja, como servos do Senhor, a continuar sendo fiéis testemunhas de Cristo, coluna e baluarte da verdade, para que muitos sejam trazidos do engano, do erro, para a verdade do Evangelho, para a luz do Evangelho, para a glória do Evangelho, para a beleza gloriosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar